A conferência de Camille Paglia, norte-americana, ensaísta e pensadora de cultura. A mediação é do historiador Gunther Axt e de Catherine Rosenfield, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão aqui, conversando com Camille Paglia. Nós vamos fazer as perguntas em português, como recomenda a organização. Camille vai usar o... Cadê o coisa de tradução? O headphone. O headphone. Enquanto isso, então, eu vou lendo, né, fazer uma rápida apresentação da Camille Paglia. Né. Camille Paglia nasceu em Endicott, estado de Nova York, em 1947, em uma família de imigrantes italianos. É PhD em língua inglesa pela Universidade de Yale e é professora na Universidade das Artes de Filadélfia, desde 1984. Em 1990, ganhou súbita notoriedade com a publicação nos Estados Unidos de sua tese de doutorado, Sexual Personae, Art and Decadence, from Nefertiti to Emily Dickinson, publicada no Brasil 2 anos mais tarde. Em 1992, publicou nos Estados Unidos a coletânea de artigos curtos, Sexo, Arte e Cultura Americana, editada no Brasil no ano seguinte. Vamps and Tramps saiu em 1996. Em 98, publicou uma análise sobre Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, o filme de Alfred Hitchcock. Em 2005, o ainda inédito no Brasil, Pray, Blow, Burn, uma coletânea comentada de 43 poemas. Paglia escreveu ainda regularmente no site Salon.com. É considerado uma das mais influentes intelectuais públicas dos Estados Unidos e seu trabalho repercutiu já no mundo inteiro. No início dos anos 90, em especial, envolveu-se em grandes polêmicas com o movimento feminista norte-americano, do qual parece se considerar uma dissidente. Bom, está aí já o código de tradução? Tá. Eu começo, né? Começa. Então tá. Camille, você foi... Acho que vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Você foi a primeira graduanda abertamente gay da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Quer dizer, como foi sair do armário nos anos 70? Como foi enfrentar essa situação nos anos 70, na universidade? Okay, all right, so that's my first... Okay, so do you hear me? Is this good? Is this good? Yes? Okay. All right, so I'm being asked what was it like being the only openly gay person in the Yale Graduate Como School. foi ser a primeira pessoa que se revelou gay nos Estados Unidos na Universidade de Yale? Isso foi antes da liberação gay, desse movimento que aconteceu em Stonewall no ano seguinte, em 1969. O problema com essa posição militante que eu assumi é que eu não tinha nenhuma vida amorosa. Uma coisa era ter todo o preconceito e uma vida sexual. Eu simplesmente não tinha nada. Eu projetei o meu lesbianismo como uma posição política. De certa forma, eu estava querendo chamar a atenção dos meus professores homens para que eles prestarem atenção. Era bastante comum naquela época que os professores homens tivessem casos com suas alunas, mesmo se eles fossem casados. E para mim parecia muito sofisticado, era uma coisa meio francesa. Eu vi milhares de filmes franceses, a Catherine Deneuve é uma das minhas ídolas, e John Monroe também. Eu abracei essa ideia, mas por outro lado eu podia ver que os meus amigos, ou as minhas amigas, mulheres brilhantes que tiveram casos com esses professores casados e depois foram dispensadas, sofreram um roubo da sua voz,
assumindo essa posição de lésbica, tornou os homens receosos da minha pessoa. Aqui no Brasil, todo mundo é muito físico, todo mundo abraça, mas nos Estados Unidos não é assim. Esse é um legado da tradição inglesa que mantém uma distância física. Eu fazia uma objeção a ser manipulada pelos professores. Aquela intrusão ao meu espaço pessoal era impossível. Mesmo meu próprio mentor, Harold Bloom, que é muito conhecido pelos seus imensos abraços de ursos, eu me lembro que eu estava numa esquina muito pública na farmácia e o professor Bloom chegou para me dar um abraço e eu dei um pulo para trás, como uma amazona, sabe? Eu acho que isso é apropriado. As mulheres, principalmente as mulheres pequenas, têm que assumir essas posturas, tomar essas medidas. Então, houve muitos gays que estavam embutidos, e entre os professores, entre os alunos, havia muito sexo nos banheiros da biblioteca. Eu não tinha a menor ideia. Olha, tinha algumas toaletes que eram realmente fenomenais para as pessoas se encontrarem. Olha, eu tinha realmente uma imensa inveja desses homens gays. Eu tinha essa sexualidade gay no Brasil. Talvez seja diferente, mas eu era uma freira lésbica militante, na verdade, porque eu não participei dessa atividade. Esse mito. Eu queria desdobrar. We lost contact. Lost in translation. I've lost my voice. Are we back? Yes, now I can hear you. Okay. So, I would like to. Eu vou desdobrar esse mito de Camille Paglia. Tem o outro lado, né? A Camille Paglia é uma espécie de gigante sexual. Do outro lado, a Camille Paglia selvagem, né? A Amazona que você menciona. Então, a imagem deste Kleist da Amazônia como substituindo, né, o prazer erótico pelo prazer da violência. Eu vi até no YouTube um pequeno clipe, né, onde você é perguntado se você realmente gosta de ver esses filmes de violência real, né? Tem esse mito que no YouTube circulam essas coisas. E, em contraposição, o seu livro, Sexual Persona, né, termina com um enorme capítulo sobre Emily Dickinson, que dá mais ou menos o mapa da mina. Né? Emily Dickinson como sendo a mestra do jogo do sexo, não para exercer o sexo, mas para gozar do jogo artístico, erótico, né, e se usar o seu próprio corpo para esse jogo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto. Olha, como intelectual, eu fui muito influenciada pelo Marquis de Sade. Foi uma época, nos anos 60, em que isso foi liberado em livros internacionalmente e já desapareceu. Não é os seus livros que são absolutamente centrais ao pensamento moderno. É uma pena. Eu sou uma grande estudante do sadomasoquismo como uma ideia. Eu também vejo a violência da natureza e constantemente alertas contra essa visão bucólica, pastoral da natureza, que vê a natureza como uma ovelhinha, que é muito suave, sob o controle do homem, como se o homem pudesse exercer o seu controle sobre a natureza, e que é totalmente oposto a tsunamis, vulcões e terremotos, e a fragilidade do homem, a fragilidade da instituição humana e da civilização. Qualquer chacoalhãozinho da Terra destrói tudo, como nós acabamos de ver no Japão. Então, o paradoxo é que qualquer pessoa que leia o meu trabalho pensa que eu sou uma sadomasoquista praticante. De jeito nenhum. Eu não faço isso. Eu tive algumas experiências interessantes sexuais, honestamente, mas eu tenho tido alguns casos amorosos maravilhosos, mas eu descrevo a mim mesma como uma decadente. Eu faço parte de uma fase final da cultura. Eu me identifico fortemente com fases da cultura onde há uma certa informação e uma abundância de arte, um excesso.
uma reação, ou eu sou bastante reacionária, é como se fosse uma coisa cíclica, baseada numa metáfora orgânica. Eu vejo as culturas começando a crescer, chegando ao pico e se desintegrando no final, e eventualmente se desmanchando em pedaços e depois sendo recuperadas, revitalizadas. Eu me identifico fortemente com essa sensibilidade da decadência. Eu adoro os filmes decadentes. Certamente eu não gosto de violência. Eu cresci na época do Código da Cultura de Hollywood. Haviam regras muito restritas em Hollywood sobre não apenas a violência e o sexo, mas também nós tínhamos que seguir um código muito restrito. Nos anos 50 e 60, havia muito pouca violência, muito pouco sexo. Alfred Hitchcock estava tentando romper esse código com o seu filme Psycho, em que ele mostra aquela pessoa esfaqueando no chuveiro e a pessoa gritando. E realmente surgiu uma música espetacular, mas você não via a faca penetrando na sua pele. Essa forma latina, uma certa distância do assassino, que você vê rodando, girando em círculos, como se você visse uma coisa escura que você acha que é sangue, mas era xarope de chocolate, na verdade. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, mesmo semana passada eu falei para os meus alunos, olha, eu não entendo, vocês cresceram com esses filmes, com essa explicitude da violência, vocês saturaram as suas mentes e acham que é engraçado. Eles acham que a verdadeira violência é engraçada, é divertida. Eu realmente fico horrorizada com essas sequências de filmes em que eu preciso fechar os olhos, eu não consigo ver isso. Sobre esses atos terríveis e coloco o Sade no centro, o sadomasoquismo no centro, mas eu sou bastante convencional na minha vida privada. Cada uma faz uma. Esse é o volume. Hello. Say hello to her. Hello. Where are they? Are they up there? Bom, a Catherine mencionou a sua... Está funcionando? I can hear you. Yes, I can hear you louder. Okay, go ahead. Ok. Catherine mencionou a sua tese de doutorado, publicada em 1990 nos Estados Unidos. Agora, ela foi defendida, Camille, em 1981. Isso são quase 10 anos para que esse livro fosse efetivamente publicado. E a gente sabe que você recebeu a negativa de 6, 7 ou 8 grandes editores de Nova York. Antes disso, você se envolveu numa série de querelas e disputas nos anos 70 nas universidades. E em 79, inclusive, resignou o seu posto na Universidade de Albany. Então, eu pergunto, quer dizer, como foi passar dessa situação de relativa obscuridade, né, para essa situação de grande visibilidade, né, na mídia, nos Estados Unidos e no mundo inteiro? Porque isso foi muito rápido, não foi? Como foi essa situação na sua carreira? Yes, so I want to make sure. Yes, my dissertation was sexual personae, and then I spent 20 years revising this dissertation. It was completed meu trabalho. as a book. Foi publicado como livro em 91 e foi rejeitado por 7 editoras grandes e 5 agentes. Eu acho que nós não vimos esse livro Sexual Personae. Eu achei que eu nunca veria esse livro publicado, porque não havia uma compreensão de nenhum lugar, eu me senti isolada. Você mencionou alguma coisa diferente, que é o meu mau comportamento no meu primeiro trabalho em Bennington College. Eu cheguei em 72, fiquei lá durante 8 ou 9 anos, estava envolvida. É aqui que alguém pode dizer, eu não tinha uma vida particular convencional. Como italiana, eu sempre fui muito física, eu sempre estive em confronto, realmente me metia em muitas brigas com os alunos. They are my flock. I am Só a their minha shepherd. turma, I'm eu talking about cuido other deles. students, right? And fist fights and shoving and
pranks and all kinds of wild and idiotic behavior. Eu estava inflamada com aquele clima de 60, e eu tinha uma teoria de como as instituições deveriam funcionar. Eu sou uma figura completamente isolada, e eu sempre disse, eu cresci no Bardstown College, eu aprendi como me comportar num ambiente institucional. Eu não sou muito boa em reuniões, eu chego num estágio de coma, uma coma médica nas reuniões de professores. É uma situação muito burocrática que não acaba nunca. Você discute sobre a vilipidade da instituição acadêmica. Mas a sua pergunta é, finalmente, como é que você passou da obscuridade? Como é que eu suportei essa rejeição? Eu conheço muitas pessoas, meus amigos, que ficaram tão desestimulados por rejeições por parte de revistas e editores que eles pararam de escrever, eles desistiram. Eu acho que eu fui inspirada por Emily Dickinson. Ela foi constantemente rejeitada na sua vida. Ela custou para que seu trabalho fosse entendido e publicado. E diversos poemas foram publicados sem o seu nome. E ela se sentiu livre para mudar a sua estética particular e transformá-la em algo convencional. Eu não estou dizendo que não era rima. Então, os editores colocaram rimas diferentes, eles enfatizaram alguns substantivos, mudaram a qualidade e influenciaram na sua escrita. Eles removeram todas as letras capitais. Ela usava traços para parar o ritmo dos versos, para criar o que eu acredito ser uma antecipação do jazz no ritmo. Sem dúvida, houveram alguns erros e foram removidos. Ela foi um grande gênio e suportou tantas humilhações e morreu em tamanha... Os italianos são muito bons. Nós pensamos sobre a morte de um modo realista. Nós procuramos o futuro, a vida depois da morte. Daqui a 100 anos, algum aluno, talvez uma outra feminista lésbica louca como eu, vai descobrir o meu trabalho e vai voltar a publicá-lo. Eu não sei da onde eu peguei esse estoicismo, mas eu tenho forças para controlar a minha vida, tenho orgulho enorme do que eu faço, então tudo serve como uma lição. Finalmente, o livro foi impresso, publicado, e primeiro eu era desconhecido, não apareceu minha fotografia na capa, eu era desconhecida, não houve publicidade, mas o livro rodou, ninguém entendeu, as pessoas me diziam, eu estava numa livraria em Oregon e eu vi seu livro na vitrine, eu estava no Michigan e o seu livro estava na vitrine, e começou livreiros independentes, que não existem mais, pelo menos nos Estados Unidos, primeiro por causa do triunfo das redes de livrarias e agora por causa da internet. Eu adoro a Amazon.com, mas, no entanto, os livreiros inteligentes independentes viram este livro como sendo um livro de 170 páginas que custa $35, que é muito caro, e colocaram na vitrine da livraria. E isso foi uma grande propaganda. Os homens gays adoraram as histórias do Oscar Wilde, de tudo que eu estava abordando, então houve uma grande ajuda da comunidade gay. Nunca subestime a comunidade gay masculina do mundo. Mas, de repente, tinha uma lésbica ali passando e que eles achavam que devia ser mais ou menos a mesma coisa. Então, repentinamente, veio esta onda. Eu sei o que aconteceu. Então, um livro depois do livro ser publicado, repentinamente, o pessoal da imprensa começou a descobri-lo e começaram a me pedir para escrever para a mídia. Esse foi quando a minha carreira pública como jornalista cultural explodiu. Eu me meti numa controvérsia com a Madonna, com o Newsday, com os tabloides, que me pediram para escrever sobre o date rape, que era uma controvérsia
controvérsia muito grande. A revista New York pediu que eu escrevesse artigos sobre o que é correto no mundo acadêmico. Eu também escrevi para a imprensa, numa época em que nenhum professor da área humana nos Estados Unidos escrevia em jornais. E essa é uma das razões porque o estabelecimento acadêmico começou a duvidar de mim. Uma mulher feminista, mulher. Quando um aluno fazia perguntas sobre mim, eles diziam, não, nenhum professor sério escreve para a imprensa. Bom, dentro de 3 anos, elas já estavam me acompanhando os meus passos e fazendo e escrevendo para o New York Times. Então, eu criei toda uma nova cultura. Os professores de economia ou de política ou de ciência política não escreviam nada para o New York Times ou qualquer outro jornal grande. Então, eu comecei um novo campo. Eu comecei como professor da área humana a escrever para os jornais. Eu sempre falo, eu tinha 43 anos naquela época, foi 90, 91. E eu disse, como estudante é muito importante, é muito instrutivo ver o que a fama significa. Eu posso ver porque todos esses artistas jovens que estão com 18, 20 anos, quando a fama chega, eles ficam completamente enlouquecidos. Eles começam a se drogar ou fazer grandes equívocos, se suicidam, como o Cobain no Nirvana. Eu realmente entendo isso. Eu tinha 43 anos, uma mulher madura e professora, com uma forte personalidade, e eu consegui sobreviver a isso. Mas é uma grande besta. A fama é uma besta enfurecida. As pessoas começam a te perseguir e faz com que todo o seu mundo mude. Todo o seu mundo muda. Você tem que ser muito mais defensiva, muito mais guardada. Então, no início, todo mundo me escrevia e eu tentava responder. Eu tentava fazer uma conexão. E então, eu comecei a ficar um pouco nervosa com cartas de 16 páginas de uma pessoa presa ou uma pessoa que está internada no hospital para problemas mentais. Eu comecei a ver Gaga está brincando com fogo, com o que ela está fazendo. Eu sou ferida, eu estou aqui para me ajudar. Então, a Lady Gaga está se metendo em grandes ajudas. Você não pode ajudar a ninguém. Nenhuma celebridade pode ser igual à Virgem Maria e tentar ajudar todo mundo que aparece com seus problemas. Você vai ser a mãe, vai ser as projeções da mãe de Deus. É uma ambivalência que no seu ciclo de vida. Anthony Perkins estava falando dessa relação de amor e ódio entre mãe e filho. Bom, você se torna muito defensiva, então eu tinha que desenvolver toda uma teoria sobre barreiras de privacidade para conseguir sobreviver. Como é que você pode sobreviver, ser criativo e trabalhar com a realidade realmente sendo jogada na sua frente? Você está examinando a realidade todo o tempo e realmente está se tornando famosa. E a realidade se volta contra você e você começa a ver como os lobos vindo na sua direção para canibalizá-lo. É assustador. Mas, felizmente, eu sou italiana, eu tinha 43 anos, então eu consegui sobreviver. Bom, eu queria retomar Você disse que ficou defensiva, mas a imagem que nós temos, né, a maioria de nós, eu inclusive, né, e muito mais que você transformou esse primeiro sucesso numa espécie de pugilismo intelectual, né? Então, é muito famoso a sua imagem como aquela que vai de chicote, né, por cima dos colegas, dos acadêmicos, dos grandes professores. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque o que me chamou a atenção nesse seu pugilismo, né, você usa mesmo a imagem do boxe, e menos a violência da agressão do que a arte do ataque, né? Uma espécie de abate ritual, como um toureiro mata o touro, não com força brutal, né? Não com a clava, mas explorando as falhas que ele encontra no seu maciço e muito mais pesado adversário. Então, eu admiro muito o seu estilo do ataque e a riqueza tipo Dickinsoniana do vocabulário, os vocábulos saborosos, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Okay. Yeah. Okay. All right. Well, as I say, when my book arrived on the scene,
for a year, it was just quietly making its way. And I was not part of any kind of public debate or back and forth with anyone. And then, com ninguém. once these articles Mas appeared, quando the esses article about artigos Madonna, apareceram saying that sobre a Madonna, que a is now Madonna, famous, statement where I say at the end uma of the declaração 1990s muito speech about famosa Madonna, enquanto Madonna is the future a Madonna é o of feminism. futuro do And at the time, feminismo. people said that's Naquela ridiculous. época, as So pessoas it disseram isso é actually was prophetic. ridículo, mas I was foi profético, saying porque that there was o que eu estava a whole dizendo é que havia toda uma asa, todo um caminho desse feminismo, um pro-sex, a favor do sexo, uma ala, que nos últimos anos eu pertencia a essa ala, e nós queríamos nos vingar, nós queríamos estar realmente antenados com essa geração de jovens mulheres. Então, uma mulher de 43 anos que escreveu um livro sobre essa cultura e como esse livro é recebido pelo establishment feminismo, pela Gloria Steinem, de repente eu descobri que eu estava sendo atacada na mídia pela Gloria Steinem, que era a feminista número 1 nos Estados Unidos, comparando o sexual persona a Mein Kampf e ao Hitler. Quer dizer, ela não tinha nem lido, mas o reflexo, a ação era realmente destruir, desdenhar qualquer pessoa que estivesse em desacordo com aquele estabelecimento feminista, como a pornografia, porque a Gloria Steinem pensa que o Picasso é um péssimo artista pela forma que ele tratava suas namoradas. Então, entrei em guerra. Eles estavam atacando a pessoa errada. A guerra pela qual as pessoas me conhecem não surgiu quando o Persona foi publicado. Aconteceu um ano depois, quando eu fui atacada pela mídia. E então, eles pensaram que podiam me silenciar. E eu saía e fazia palestras, e até esse momento, esses oponentes ou qualquer pessoa que discordasse deles poderia realmente perturbar uma palestra, jogar tudo para cima e levar placares e placas e coisas assim. Mas eles cometeram um erro. Eu sou uma professora e o meu estilo de aula, há tantas décadas, é baseada na improvisação, na performance. Eu trabalho com o que acontece. Então, se alguma coisa acontece na rua, se houver uma explosão, eu levo isso ao que eu estou falando, corro para a janela, e eu não leio de um texto. Claro que há alguns ambientes muito acadêmicos, mas não quando eu estou discutindo esses assuntos femininos. Isso era uma coisa totalmente nova. Eles estavam tentando me atacar e eu simplesmente revidava, fazia brincadeiras, fazia o público dar risada. De repente, eles estavam todos dando risada e aplaudindo e vaiando. E ninguém jamais tinha visto algo assim. Então, eu os derrotei com a comédia, eu os derrotei com performance, com exemplos. Na Universidade de Brown, quando eu estava falando, e havia uma fileira de feministas que estavam meio que vaiando, e eu cheguei na beiradinha do palco e falei, olha, tinham 700 pessoas na audiência. Vocês querem ver onde estão os inimigos da liberdade de expressão? Estão aqui, olhe para eles agora, neste minuto. E elas todas começaram a se encolher, tinham 700 pessoas. Eu simplesmente fiz elas se calarem. Onde eu consegui isso? Eu consegui. Foi um grande momento. No filme da Cleópatra, um dos meus filmes favoritos com a Elizabeth Taylor, que eu adoro. No meio do filme, Roddy McDowell, com o César, declara a guerra ao Egito. E ele quer que o Senado concorde. E ele cria esse espírito de guerra. Ele chega para as pessoas na frente do templo e fala, onde está o Egito? E eles falam, lá. E começam a apontar. E ele fala, não. E logo abaixo dele tem o embaixador de Cleópatra e Apollodorus. E ele fala, não, ele está aqui. Aqui está o Egito. Ele pega a sua lança e joga e mata Apollodorus. É o final da primeira parte do filme. Então, eu usei isso na Universidade de Brown. Você vê como eu derroto os meus inimigos através do conhecimento e da performance. Camille, eu tenho uma curiosidade de como você escreve os seus livros.
às vezes você consome vários anos para publicar um dos seus livros. Você escreve direto no computador, a internet é importante para você, você escreve seus livros à mão. Ontem, Pedro Juan Gutierrez estava aqui e disse que ele consome muito tempo para escrever os seus livros. Primeiro ele escreve à mão, depois ele transpõe na máquina de escrever, finalmente, então, ele joga os seus textos no computador. Quer dizer, como você produz os seus textos, como você costura eles. A Catherine mencionou antes, quer dizer, como eles são cuidadosos do ponto de vista do estilo, né? Qual é o seu método? E, finalmente, que eu acho que é uma pergunta relacionada, quer dizer, como se dá o seu contato e a sua relação com os seus editores? Posso acrescentar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa? Just take it again. Você acha, na relação com os editores, que foi prejudicial quando cortaram no Sexual Persona os capítulos sobre os Rolling Stones, etc.? Bem, responder esta pergunta primeira, a última parte do livro teve que ser cortado, porque 700 páginas e para chegar no final do século XIX. Então, a parte final do livro, sobre a cultura pop, sobre a música rock, televisão e cinema, foi cortado. E eu acho que se o livro tivesse 1000 páginas, desse modo, eles conseguiram investir mais na ilustração. É um livro muito bem ilustrado. E desde então eu escrevi muito para a internet, para artigos de jornais sobre a última parte do livro. As pessoas sabem o meu conhecimento, eu não vou falar sobre isso. Você perguntou como eu escrevo. Bom, eu escrevo para a mídia rapidamente. Por exemplo, minhas colunas na Salam.com. Eu fui o primeiro intelectual a escrever para a internet. Em 1995, eu endossei a internet. Na época, ela era muito controversa, ninguém levava muito a sério. Eu sou um contribuidor cofundadora da Salam.com. É um grande corpo que controlam a internet. Eu escrevo no computador. Eu tenho um laptop e eu escrevo direto. Eu realmente escrevi um ensaio completo, escrevendo para a internet, como é diferente para escrever para ser publicado em livros. Eu acho que há 6 ou 7 anos eu escrevi isso, como escrever para a internet. E eu descobri que a internet é baseada no monitor da televisão. É uma tela e, portanto, é uma evolução da televisão. E, portanto, é uma mídia visual. E para escrever com sucesso para a internet, você tem que desenvolver um novo estilo, um estilo visual. As pessoas que tentaram escrever para a internet fracassaram, geralmente usam muitas palavras, usam a sintaxe, que é muito datada, a sintaxe, que é muito elaborada, com frases muito compridas, etc. Você não pode fazer isso. Quando eu escrevo para a internet, as minhas colunas para Salam.com, eu estou sempre escrevendo como se cada parágrafo fosse um corpo visual. Eu tenho um parágrafo, um intervalo, um parágrafo, um intervalo, um intervalo e um parágrafo. E eu faço o escrutínio dos parágrafos para ver a aparência visual deles. Isso pode parecer paradoxo, mas quem sabe sobre o que eu estou falando? Quando eu vejo artigos, notícias sobre a Daniela Mercury, eu escrevi todas as críticas ao seu show. E eu disse para o Gunther, eu estou tentando aprender português, eu adoro o português do Brasil. Eu posso dizer imediatamente se o artigo que eu estou lendo é do português de Portugal ou do Brasil. Eu posso dizer imediatamente por conta do visual. É muito interessante. O que eu estou vendo, ao ver alguma coisa, imediatamente eu consigo distinguir a diferença. Que no Portugal, eles são impessoais, mais clínicos. E no Brasil, você olha, ele tem uma aparência, um apelo, é muito mais fluido. Vai para cima e para baixo, ele é ondulante. É como fosse o jazz, tem um ritmo, ele é rítmico, então é compassado. Então, eu escrevo para a internet, eu acho que cada parágrafo como sendo um bloco, blocos flutuantes no ar. Eu escrevo rapidamente e aqui está o meu segredo, como jornalista de cultura. Meu grande segredo eu tenho a capacidade de editar meus próprios textos. Eu revejo os meus textos e resumo, eu comprimo, eu condenso. O esforço para mim, o grande esforço de escrever para a mídia é conseguir
colocar o argumento em ideia, colocar as ideias, as sequências e as ligações entre as grandes áreas do argumento. E isso é muito difícil de fazer. Eu sempre fico muito nervosa. No momento que eu acabo de escrever o texto, é um grande alívio. Agora é o prazer voltar e melhorar o texto, burilar o texto e reduzir, condensar. Eu tiro palavras para conseguir velocidade, ritmo, vitalidade, e eu adoro substituir uma palavra muito forte. E eu sempre uso todos os sentidos quando eu escrevo. Todos os sentidos, os 5 sentidos devem estar no texto. É importante ser bastante concreto e fazer um apelo sensorial. A maioria dos acadêmicos que não conseguem escrever bem são muito abstratos. Eles pensam, eu sou uma pessoa de ideias, e as ideias têm que ser, de certa forma, acima do mundo físico. Eu não me importo com isso. Eu trabalho com a língua, é um material sensorial, é um veículo. Eu não compro a posição francesa do construtivismo. Eu vejo o texto como algo afastado do mundo real. Eu não acredito nisso. Eu acho que você precisa de uma qualidade do tato para a literatura. De qualquer forma, eu escrevo rapidamente, porque as pessoas leem rapidamente. Eu escrevo para a internet sempre rápido. Mas escrever livros, eu sou tão lenta com os livros. Eu faço isso de propósito, porque os livros, para mim, são muito sérios. Eu reverencio os livros. São os embaixadores de um mundo do além. Eles são muito afastados de cidades grandes como Nova York. Então, o livro deve durar. Você está escrevendo um livro não para agora, mas para a história. Você escreve para a próxima geração e a geração depois da próxima. Agora eu estou acabando, há 4 anos eu estou escrevendo um livro sobre artes plásticas e eu estou no último capítulo. Os meus editores, eles são muito pacientes e eu já cansei de atrasar o prazo final. E dizem, ela é professora de Yale e algumas pessoas conseguem produzir livros em todos os anos. Eles agradecem os assistentes que vão para a biblioteca e pesquisam para ele. Eu sou uma operação de uma única pessoa. Eu vou para as bibliotecas por minha conta, eu sento com todos os livros e faço as pesquisas. Eu desprezo esses professores com milhares de livros que usam assistentes. Então, parece que ela leu tudo. Não, ela não leu. Foi a assistente dela que foi lá e que fez todas as pesquisas e todas as leituras. Quando eu escrevo um livro, eu quero que ele dure. E eu quero que ele tenha um apelo além da academia. Então, eu escrevo muito vagarosamente. Tinha uma outra pergunta. É a relação com os seus editores. Eu sou muito feliz porque eu já tive, apesar das rejeições dos principais editores, finalmente uma editora escolheu, e eu nunca imaginei que eles fossem querer publicar os meus livros. Elderly Lady é do Sul. Ela é sulista, ela é muito educada, uma mulher de educação. Eu nunca poderia imaginar que ela poderia escolher um livro sobre decadência. Ela é do Sul, onde há uma cultura de decadência, e a literatura do Sul é do Faulkner, Tennessee Williams, o senso de decadência. Então, eu acho que foi isso que ela viu no meu trabalho. E ela se arriscou, um escritor totalmente desconhecido. Posteriormente, nós tivemos conflitos no processo de edição. Tinha umas coisas que ela queria cortar, porque ela era uma gentil. E nós tivemos uma grande briga sobre algumas coisas, sobre a nação. Ela pensou que era uma corporativa. Ela não gostou de usar gírias. E eu gosto de usar a língua das ruas. Eu gosto de misturar os níveis do discurso. Você pode chegar no nível abstrato acadêmico com a gíria. Eu adoro as gírias. E por ser de uma família ítalo-americana, eu tenho essa paixão. Nós tivemos uma grande discussão e o livro praticamente não foi publicado por causa dessa briga, porque a Yale Press queria que eu te removesse uma frase. A frase era: o Dionísio não é um piquenique. Isso é uma expressão, é uma gíria, ou seja, não é fácil você fazer isso. Ela pensou que não pertencia àquele lugar. Então, nós começamos a ter uma grande discussão. Ela chegou ao ponto de não querer editar o livro. E
eu tive que procurá-la, conversar muito. Foi muito difícil. Eu quase desmaiei no meio do caminho. Eu fui para... Eu achei que eu fosse desmaiar de pavor, de que, por causa dessa... Eu era completamente desconhecida, eles tinham a força e a influência. Mas ela ficou muito gratificada com o livro foi um grande sucesso. E também aconteceu que aquela frase, Dionysian is no pig, as pessoas adoraram a frase. Agora, eu também deveria ter mencionado aqui, quando a minha artigo sobre Madonna foi publicada no New York Times, em dezembro de 1990, eu usei gírias, porque a Madonna não prega. A Madonna agita. E o meu editor, havia um editor jovem, fez uma página editorial com o conselho editorial do New York Times para que aquela frase fosse incluída, para abrir a linguagem do New York Times à gíria. E ele realmente venceu a discussão. Então, eu sou a pessoa responsável pela abertura de inserir gíria no New York Times. Mas a Madonna só fala gíria, 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 gíria. E eu entrei no caminho, eu comecei a dançar conforme a música. O Boston Globe fez um artigo sobre o Woody Allen, sobre gíria, por causa das reuniões de conselhos editoriais. Então, há lugares onde eu tive um efeito com os meus inimigos, eles não percebem que eles vão ficar à vista. Eu tive que destruir as barreiras ao tipo de discurso nas páginas editoriais dos principais jornais americanos. Próxima pergunta. Eu me pergunto por que você deixa pairar esse enigma, né? Porque essa dama aristocrática do sul dos Estados Unidos teria publicado o seu livro, apesar de todas as injúrias, né? E toda a linguagem demótica que tem nisso. Por que você não considera que essa dama talvez tenha sido uma grande leitora e que o que ela aprecia no seu livro é justamente o amor pela literatura e uma crítica que que honra a literatura, a densidade, a beleza, justamente a beleza da literatura, encontrando uma linguagem crítica, né, que transpõe e que dá ao leitor o amor pelo livro. Thank you. Yes, let me immediately say this is true about her. You absolutely are right. Você realmente está totalmente correta, porque ela não tinha gostado como uma editora de Yale esse construcionismo e o jargão e o texto. Ela disse que ela tinha enfrentado tantos problemas nos últimos 10 anos que, de repente, o que ela estava tentando falar para os professores era: vocês não podem escrever de forma que seja entendida pelo público em geral. E eles diziam absolutamente não, nossos pensamentos são muito profundos, eles não entendem. E foi uma das coisas que ela gostou em mim, é que eu estava usando esse argumento, que a crítica não devia estar no caminho, esse tipo de jargão que era muito high priest, quer dizer, eles estavam murmurando entre si. Esse tipo de crítica inspira um amor pela literatura e pela arte no público em geral. Eu decidi que esses críticos que entravam nas conferências e falavam entre si e se premiavam com diversos prêmios era uma abominação. Eu realmente não reconheci, mas naquele momento ela foi uma grande defensora de uma linguagem lúcida, clara, e ela foi muito desencorajada no final da sua carreira. Ela estava perdendo isso nos livros que ela tinha editado e ela não tinha autoridade. Então, muito obrigado por esta pergunta. Isso é muito importante, realmente. Eu amo Hollywood, eu adoro Elizabeth Taylor. Eu tenho 600 filmes com a Elizabeth Taylor. Eu era muito fanática, eu adoro a Ava Gardner. Foi no momento que eu me tornei uma lésbica, foi quando Showboat, o filme, apareceu, foi lançado. Com a Ava Gardner, estava fazendo o papel de uma heroína trágica, Julia, que era de uma
tinha 2 nacionalidades. Então, eu desde então vi o filme que está sendo repetido. Eu posso identificar o momento em que eu disse, ai meu Deus, há um momento repentino em que a Ava Gardner começa a cantar sobre My Man e a câmera dá um close no rosto dela, e que era do tamanho da tela do cinema. E ela era a deusa maravilhosa, a figura materna, todas as deusas perdidas que foram, de fato, os eruditos do Caption. O culto de Maria é a volta do paganismo antigo. Martin Luther e os reformistas, Knox, Zwingli e Calvino, eles estavam certos em diagnosticar o culto a Maria como uma intrusão pagã na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que se surpreender. Como a presença de Maria é ínfima. A Maria está na frente da cruz. Onde está a Maria? Ela está parindo Jesus. Mas o Mary e a Madonna é uma grande cultura. Então, a cultura italiana, e principalmente no campo, da onde vem minha família, eles preservaram este culto de Maria como um legado das grandes deusas da antiguidade. E muitos dos santos originais são deuses pagãos com os novos nomes. São Genaro de Nápoles tem o festival de São Genaro todos os anos. Ele é Janus, que é um deus pagão. As pessoas no campo renomearam os deuses pagãos e os tornaram santos. Então, os reformistas estavam certos quando disseram que não há uma base bíblica para o culto de santos nos países mediterrâneos. E eles estão corretos, porque todos eles são muito disfarçados. O paganismo sobreviveu. Então, uma das minhas funções é entender, e no Inter Persona, o cristianismo nunca defendeu o paganismo. É um erro histórico. Nunca. Em vez disso, a tradição pagã está arraigada, floriu nos santos e começou com a adoração das estrelas em Hollywood, ao culto das celebridades e etc. Angelina Jolie não é nenhuma Elizabeth. E como é que o Harold Bloom se encaixa nisso? O grande urso Bloom cai lá. Aqui está. Na década de 50, o estilo italiano, o estilo étnico, usou muitas estátuas nas igrejas e etc. Repentinamente, à medida que os italianos assimilaram e passaram para a classe média, o decoro da igreja começou a mudar para imitar as igrejas do antigo domínio. Repentinamente, as pessoas ficaram com o tamanho do tamanho do crucifixo, com Jesus se esvaindo em sangue. Então, o decoro da igreja começou a diferir para que tudo ficasse limpo, clean. As estátuas foram colocadas no sótão ou no porão, porque as pessoas ficavam embaraçadas, ela é super sensual. Agora os imigrantes, que são agora a classe média, querem fazer um culto diferente. Eles querem janelas pretas, sem grandes decorações. Então eles estão retomando a raiz. Parece um portão de aeroporto, um gate de aeroporto em que você... Eles querem que você fosse como um cabide dentro de um closet de hotel. Sim, esta é uma outra coisa. E não só isso, mas o tipo de catolicismo na América, na década de 50, era irlandês, o catolicismo irlandês, que é muito puritano em relação ao sexo. E é muito movido por culpa. As freiras irlandesas são mais... As freiras dos outros lugares são mais na boa, são mais leves, mais conhecem todo mundo, elas são mais alegres e etc.
na Espanha, em outros lugares, mas as freiras católicas irlandesas são limitadas, são muito infelizes, são muito frias. Eu estava revoltada contra isso. Então, aqui está o ponto. A cultura judia. Como aconteceu, nós mudamos para Nova York, para uma vizinhança judia, e eu gravitei em torno do modo como os judeus veem as coisas, que é um estilo que é muito que confronta a sociedade, é um estilo reformista, e eu adorei isso. Então, desde o início, eu tinha amigos judeus e eu realmente queria juntar ao centro judeu, mas eu não fui aceita. Nós não podemos aceitar meninas italianas católicas dentro de um centro judeu. Então, eu fui para uma universidade, que era uma universidade estadual, onde muitos judeus de classe baixa, radicais de Nova York, iam para essa faculdade. Então, mais uma vez, eu adorei o estilo. As mulheres, antes do feminismo, antes do movimento, essas mulheres feministas judias americanas eram muito francas, muito abertas e muito sexy. Elas tinham um estilo diferente. Elas conseguiam se virar. Elas eram modernas. Elas conheciam a Martha Graham. Elas sabiam sobre a arte abstrata, o jazz. E, então, adorava isso. Então, meu professor, que era um poeta, Milton Kessler, que parece muito com Harry Bloom, ele é muito parecido com Harry Bloom. Quando você encontra um, você sempre pensa no outro. Então, meu professor, tem dois professores que foram muito importantes na faculdade, o Milton Kessler, e no colégio Harold Bloom. Eu descrevi eles como rabinos visionários. É um estilo que é muito apaixonado, muito aberto, humano e turbulento. Mesmo quando o Bloom está errado, ele erra muito. Mesmo quando ele está errado, ele está super errado. Ele se abre, ele se coloca, ele ousa. Ele tem uma posição muito profissional. Eu sou muito ligada a isso. E esta é uma outra razão que eu não suporto os judeus americanos acadêmicos que têm o pós-estruturalismo. Eu acuso eles, porque eles estão vendendo a sua herança cultural. É isso que eu digo. O estilo pós-estruturalismo dos acadêmicos americanos é o estilo dos metidinhos, todo limpinho, tudo muito clínico, muito cerebral. E eu estou falando sobre Stephen Greenblatt, eu posso ter uma lista deles, judeus americanos que negaram a sua herança para adorar Foucault. E eu disse, Foucault é um homem que foi assimilado pelos judeus. Mas um macho é como se você tivesse passado maionese no filme. É um filme de Woody Allen. A gente pode ver perfeitamente a personagem que eu estou falando. Annie Hall, onde ela pede o Stromy para comer com maionese. O judeu seria com pão de trigo, que você passaria horseradish em vez de maionese. Então, sim, eles são judeus que estão tentando ficar pasteurizados. Há um certo engajamento com a cultura, com a vida. As pessoas comparou ele com Leopold Bloom, no Ulisses de Joyce, um homem que você sente que tem uma pessoa biológica, onde as pessoas que falam do Foucault, eles querem ser uma mente, eles têm a mente como se fosse balões, não tem corpo, eles estão flutuando nos céus. Olha, acho melhor eu parar agora, porque eu estou fazendo exercício aqui, eu estou realmente me aquecendo aqui. A próxima pergunta. Oh, we're not doing this anymore? Oh, no, wait. Did you say it's working? Alô? Está chegando aí? Wait, It's not working? it's not working? It's not working? Now I hear you. Working. Yes, go ahead. Sorry. I hear you. Você se notabilizou, quer dizer, como uma intelectual pública. Você se notabilizou como uma intelectual pública com forte atuação no jornalismo cultural. Como você percebe o papel do crítico cultural no âmbito do jornalismo na atualidade?
Estamos mudando de assunto, tudo bem. Eu acho que o jornalismo cultural é absolutamente crucial, porque o que é necessário hoje neste mundo, há tanta informação, tantas coisas acontecendo, uma sobrecarga sensorial de informação. O jornalismo cultural tem um papel crucial em fazer uma mediação entre essas rodadas. Tem que ser uma intelectual público sobre as artes e assim por diante. E certamente politicamente consciente, não engajado politicamente. Não é uma época de ditadores. Eu acho que esse jornalismo cultural deve se permanecer fora da política. As pessoas devem se sentir um pouquinho incertas sobre a crença política de um jornalista cultural. Uma pessoa tem que ficar sempre consciente do que acontece nas notícias, das novidades, mas é meio canibalista, tudo desaparece. Na política, você pode ver pelas evidências da história que a política deixa as pessoas obcecadas. E em poucos anos, em poucas décadas, tudo tem que ser explicado com notas de rodapé, porque tudo desapareceu, simplesmente sumiu. Na história política, como a Revolução Francesa e assim por diante, quer dizer, mesmo a Revolução Industrial no final do século XVIII, na Inglaterra, que se expandiu para a Europa e os Estados Unidos, mas eu realmente acredito que nessa era da internet, os jovens estão se tornando vítimas da facilidade desses instrumentos mágicos. Nós discutimos isso com os meus alunos. Afinal de contas, eu trabalho numa universidade de arte e é uma universidade que tem especialistas em arte. Eu tenho um seminário que eu chamo de Arte, Mídia e Sociedade. Nós discutimos esses assuntos. A interconexão entre essas áreas, arte, mídia e sociedade, os conflitos que podem existir, pontes que podem ser criadas. E os meus alunos têm discutido a absorção na rede social de formas que perturbam. Alunos que reclamam do fato de que eles estão se enviando textos para si mesmos na mesma sala. Eles acham mais fácil mandar uma mensagem de texto do que falar um com o outro. E ao fazer isso, a habilidade de ler, a linguagem corporal, de entender essa linguagem corporal, de ler as expressões faciais, começam a desaparecer. E isso me preocupa muito, porque eu estou tão comprometida com as artes. O que vai acontecer com o teatro? O que vai acontecer com os atores como um gênero se as pessoas não forem mais capazes de ler essa mensagem corporal ou facial, simplesmente ficarem enviando textos pelos seus celulares? A brincadeira de uns com os outros, eles não jogam mais esses jogos de tabuleiro em que eles têm peças que são movidas, que realmente existem no espaço físico, no espaço que habitamos. O que me preocupa é em que eu vejo os meus alunos vêm de uma variedade muito grande de educação, de escolas muito boas, de áreas suburbanas e algumas escolas muito mais pobres, afro-americanos, alguns são dançarinos, ele vem de realmente famílias muito diferentes e eu preciso de uma habilidade incrível para ensinar, principalmente se eles vêm de uma educação falha. E a minha linguagem corporal é tão forte, é tão intensa, que qualquer pessoa que vem do campo entende a linguagem corporal muito mais do que esses produtos da sociedade suburbana ou dos subúrbios das cidades americanas. O que é realmente necessário é uma perspectiva mais forte. O jornalista cultural tem um papel crucial na mediação desse mundo do conhecimento, da edição, do acadêmico, do passado, e essa presença constante e mudança. Esse jornalismo cultural precisa interpretar o presente, precisa estar totalmente consciente, observando e encontrar uma linguagem para falar com essas pessoas como um todo. Eu já reclamei. Todo mundo sabe que há certas revisões que eu vejo na imprensa brasileira dos eventos culturais, revisões ou notícias ou artigos com a falta, a total absência dessa parte abstrata. Nós temos que entender a necessidade
nesse jornalismo cultural, principalmente para os jovens. Cada novo álbum que aparece, cada novo livro que aparece, precisa ter uma revisão, algum comentário que inclua a história dessa pessoa como uma personalidade pública e depois passar à avaliação. Eu acho que um crítico tem que ter uma voz muito forte, como o Oscar Wilde acredita no crítico como uma arte. A crítica é uma arte. É necessário ter uma voz muito forte, eu acredito, em lutar com outros críticos, fazer o drama. Eles falam, olha, não há espaço nessa crítica para fazer tudo isso. Sim, nós temos a arte de comprimir, nós podemos resumir, nós podemos dar história, contexto nessa crítica e também se promover como um crítico, como um jornalista cultural e lutar contra todos. Há formas de fazer isso. Nós aprendemos essa arte das adagas e de todos os outros tipos de argumentos que nós temos. Como a gente treina um jornalista cultural? Eu acho que um jornalista cultural tem que ter uma educação, uma formação, mas também precisa ser um consumidor de outras mídias, da história da mídia, para ver o que funciona, o que não funciona, formas diferentes de se apresentar como uma voz. Essa voz, eu falo da voz, a voz na escrita é como música, é como um instrumento musical e eu sempre tento variar os tons. Sempre que eu estou escrevendo, eu estou tentando variar o tom. Sim, eu estou atacando, ou se eu estou celebrando alguma coisa no próximo parágrafo. Não é nunca um ataque generalizado, nem celebramos o tempo todo, mas sempre deve haver uma variedade no texto. O que me inspira nessa fase da minha vida é o jazz. Eu escuto jazz e eu sempre recomendo às pessoas que querem escrever que escutem música, que usem seu instinto para descobrir qual é o tom musical que eu quero dar a esse trabalho. Eu acredito que o jornalismo cultural é uma forma de arte e precisamos pensar nisso como um gênero que precisa de desenvolvimento, padrões, talvez uma regra, um cânon mesmo do jornalismo cultural. Todo jornalista jovem que aspira a essa posição deve se expor e deve tratar a si mesmo como um artista, como alguém que pratica uma forma contemporânea de arte nesta era da internet, com blogs e com as redes sociais que estão drenando muito da energia das artes tradicionais. Eu vou parar por aqui. Eu queria pegar uma pergunta do público. Tem muitas perguntas que nós gostaríamos de fazer, mas eu acho que é mais importante falar o que o público pergunta. No seu livro, o Sidney Freire, pergunta, no seu livro Personas Sexuais, você menciona que a arte traz um componente de forte tensão sexual. Como você analisa a atual produção artística? Ela está perdendo essa força e se tornando mais assexuada? So, have you been able to understand? Are you asking about the fine arts or eu não sei. A pergunta é sobre o seu livro Personas Sexuais e sobre a componente de forte tensão sexual que é importante na arte e como você analisa a atual produção artística, se ela está talvez perdendo essa força e se tornando mais assexuada ou abstrata, talvez. Deixa eu só fazer um breve comentário. Realmente estão chegando ótimas perguntas. Tem uma aqui do Arthur sobre a influência de Oscar Wilde sobre a obra da Camille, que ela acabou de falar, né? E também perguntas alguma coisa sobre Charles Baudelaire. All right. Well, about the other thing about sobre the state of o estágio da arte em termos de expressão sexual. Desde a Revolução Sexual, o sexo tornou-se, talvez nunca isso tenha acontecido isso no Brasil, mas houve uma revolução sexual nos Estados Unidos devido à herança puritanista. O Lincoln, até mesmo no período do Lincoln havia uma interferência do feminismo, mas sobre o sexo, esse momento nas artes em que tem o tipo de significado transgressivo para a minha geração, levantado pela
código de produção dos estúdios, onde haviam todos os tipos de governança, o que você pode mostrar na tela ou não. Por exemplo, Alfred Hitchcock é muito atacado em Catch a Thief, no seu filme, onde o Cary Grant e a Grace Kelly... O Cary Grant estava tendo um encontro íntimo com a Grace Keller, tateando as suas joias, e dizendo, você não ama minhas joias? E atrás havia como fogos de artifício explodidos. Eles estavam beijando, 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 e ao fazer isso, porque o código de produção na época estipulava que vocês só podiam tocar os lábios por 2 segundos. Então, eles tinham que ficar tocando, 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 beijando o tempo todo, e usando todas as outras coisas para sugerir que a última coisa que você vê é um trem desaparecendo num túnel. E o Hitchcock estava sugerindo que, finalmente, que eles estavam tendo uma relação sexual. Então, havia todos esses códigos de você disfarçar o sexo. Então, o código dos estúdios de filme entraram em colapso porque os cineastas começaram a querer mudar e eles estavam muito impressionados com o sexo explícito que era mostrado nos filmes de arte europeus. Eles não temiam mostrar nada. E eu fiquei muito desapontada. Os filmes de arte europeus que me impressionaram tanto, e há muitos deles, Fellini, Antonioni, Brunet, Buñuel, e, sem dúvida, Sexual Persona, é uma homenagem ao Bergman. Eu fiquei surpresa pelo modo como os filmes foram vistos pela minha geração. Então, eu repentinamente, demorou um tempo para eu perceber que havia muito da popularidade das pessoas fora a liberdade de sexual. É muito difícil realmente fazer com que os meus alunos levem esses ensinos a sério. Eles não querem filmes profundos, eles gostam de ver... Se um filme é sobre sexo, eles captam a atenção da plateia imediatamente. Então, eu diria que, em termos das artes contemporâneas, bom, se a arte contemporânea for menos sexual, é porque o sexo agora é tão acessível, é tão mais livre do que antigamente, na década de 40 e 50, que perdeu o tipo de carga de transgressão e tabu. Não há mais o sentido de pecado. Não há mais pecado em cometer, não há mais aquele punição em cometer o pecado. Tudo que você quer está bom. Nós temos que alimentar todos os tipos de benevolência sentimental pelas escolhas dos outros. Como consequência, nós estamos cercando de uma banalidade. As pessoas que são os melhores pornógrafos são católicos. Isso é verdade. Michael Mapplethorpe, Madonna, Neil. Você não vai ter pessoas mais como essas, não existe. Vocês criaram este ambiente muito rígido, com esta intensidade para a sexualidade. Eu acho que os meus alunos simplesmente, hoje é como eles estão ficando, eles saem em grupo, e eles se encontram um colega, fazem sexo, e tudo bem, está tudo ótimo. Não há mais drama ligado ao sexo. O drama da vida está em outro ponto, e não na esfera sexual. O sexo é como dar um abracinho para eles. Eles estão muito próximos dos pais. Isso é outro ponto. Na minha geração, os pais eram uma lei hierárquica. Não faça isso, eles proibiam isso, proibiam aquilo. Então, havia um grande prazer em desafiar, em ser rebelde. E agora, os meus alunos dizem, a minha mãe é a minha melhor amiga. Que tipo de arte pode fruir dessa geração que você se derrete pela sua mãe? Eu acho que o grande artista é uma massa turbulenta de alguma coisa que está fugindo de uma opressão anterior, algum tipo, ele se sente diferente, tem aquele desejo ardente de fazer declarações, de assumir posicionamentos. Até mesmo os meus próprios alunos, eu não vejo o tipo de paixão, de garra que existia na minha geração.
Eu estou muito preocupada com isso. O que significa para o futuro das artes? Qual será o impacto para o futuro das artes? Mas em termos dos gêneros das artes, uma vez que eu ensino numa faculdade de artes, a pintura tradicional está desaparecendo, está decaindo como um gênero do Ocidente. Isso não pode ser contradito. Eu não sei se vocês discordam. Eu estou lá no centro da cena, vendo tudo acontecer. Nós não temos não tem mais o Estado que tinha antigamente, como, por exemplo, na época de Picasso, Matisse, etc. Mas o que está florescendo é a animação. Meus alunos de animação têm uma imaginação fantástica, eu adoro eles. E eu também ensino para web designers, mas tenho alunos outros. Por outro lado, os meus fotógrafos que estão se formando em fotografia se encontram muito conflitantes com o surgimento da fotografia digital. Nós temos muitas discussões e discutindo a agonia deles da era digital, porque os meus alunos de fotografia dizem que a fotografia era uma arte e agora a fotografia digital é uma mídia. O processamento do filme, a revelação do filme, o laboratório, onde você podia decidir a resolução, qual o contraste, luz e escuro, eram ferramentas artísticas muito importantes. E agora, não existe mais filme de fotografia. O fotógrafo dizia como ele gosta da celulose, do filme, ele gosta da qualidade do filme. E o filme digital tem suas vantagens, sem dúvida alguma. Mas tem coisas que não são possíveis de serem feitas na câmera digital. Então, há uma cor artificial que os jovens não estão acostumados. Eles não sabem trabalhar com essas matizes de cor. Vocês entendem o que eu estou falando? Enquanto a pintura à hora, essa foi o grande avanço da pintura à hora em relação à fresca e à têmpera no início da Idade Média e a Renascença. As pinturas a óleo permitem gradações de cores detalhadas. Se você olhar o Monet, por exemplo, ou o Renoir, a pintura de um parque, você vai ver 30 tons diferentes de verde no quadro. Os nossos jovens, criados na era digital, estão perdendo a capacidade de detectar essas graduações. E isto existe na natureza. E nós temos que olhar, isso vai nos obrigar a analisar a natureza para poder observar todas essas matizes de cores. Se nós analisarmos tudo o que foi mudado, a cultura é uma coisa viva, ela está em movimento. Mas sempre alguma coisa é ganha e outra é perdida. É a obrigação do intelectual identificar quais são essas coisas. E à medida que as coisas estão sendo perdidas, a educação dos educadores fornecer o que está faltando, o que deixou de existir. Isso levou tantos anos e dias dos alunos forçando-os a ler e decifrar esse jargão que eles devem se expor à arte, eles devem se expor a tudo que foi escrito, que foi feito, a própria história e a natureza. Então, o pós-estruturalismo é um tipo de roubar o tempo que nunca será substituído. Que essa foi a resposta para a crítica que foi feita ontem pela Angélica Moraes sobre a suposta adversidade, né, que a Camille oporia aos vídeos, né, às novas formas da nova mídia, as novas formas de fazer arte com novas mídias. Então, acho que não vale mais a pena fazer essa pergunta. Eu tenho duas perguntas do público aqui. Você poderia falar sobre sua relação com Gilles Deleuze, o livro sobre Sacher-Masoch, e Foucault, em sua História da Sexualidade? Eu não sei, pensadores franceses se voltaram para a relação com o corpo e a sexualidade. E a outra pergunta, você se sentiu já rejeitado pelos intelectuais de Nova York, em particular Susan Sontag?
there were so many things in there. How am I going to remember them all? Okay, there were so many. Okay, well, let me just say. Camille, we have only 10 minutes. Only 10 minutes. Yes, oh my God! And we have so many issues to all right. Well, let me go fast. Talk about. I actually like Gilles Deleuze. Yes. Gilles Deleuze is and I like Barthes also. The Barthes of mythologies I liked. Okay, but Foucault I think is a fraud. Right? And anyone who thinks that Foucault que acredita que o Foucault é incrível não está aprendendo. Se você imagina que aquilo que você está recebendo é informação sobre a história, a antropologia e sobre a sexualidade, é uma total falta de sentido. Todos os clássicos sobre a antiguidade grega. Olha, a gente pode ir para São Francisco, os Gebers, há muitas outras formas de aprender. Mas há muita bobagem. As pessoas que acham que o Foucault inventou qualquer coisa importante na história da sociologia não sabem a história da psicossociologia no início dos anos 90. Os grandes autores alemães e franceses dessa época, tudo trata de homossexualidade que não existia até o século XX. Olha, isso é um embelezamento francês retórico. Meu pai ensinou literatura francesa, eu estive exposta a essa literatura a minha vida inteira, e eu acho que o Foucault é uma versão muito barata da glória da cultura francesa, mas tinha alguma coisa a mais sobre o Deleuze? Sim, na verdade, eu acho que esse foi um livro de sadomasoquismo que eu gosto muito e eu partilho desse entusiasmo, eu acho que é fascinante. Um amigo meu que morreu de AIDS na faculdade, mas qual era a outra pergunta mesmo? A sua relação com... Olha, essa é uma história bem comprida. Na verdade, se você já viu o filme, tudo bem, mas é um filme com a Bette Davis, que é uma estrela, e aí entra a Anne Baxter. E é exatamente assim. Eu acho que eu estava fazendo o papel da Anne Baxter e a Susan Tag fazia o papel de Bette Davis. Ela não desempenhou esse papel muito bem. De qualquer forma, a Susan Sontag tem uma reputação muito inflamada. E eu estava interessada no que ela fazia inicialmente sobre Ken, o seu trabalho sobre avant-garde, o Jack Simmons' Flaming Creatures, que foi um filme experimental muito influente em todas as artes visuais nos anos 60 e 70, e também era tudo drag, homossexualidade, e assim por diante. Ela viveu no centro de Nova York quando essas coisas estavam acontecendo, então as pessoas descreviam para ela uma certa pressão do que estava acontecendo. A pessoa saía do apartamento e ela escrevia sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Eu era a voz da vila, do interior, então houve um momento em que a dança, por exemplo, passava de formas tradicionais, não apenas o balé, que é totalmente Martha Graham, mas passando de Martha Graham para o que foi chamado de pós-moderno, então um novo tipo de dança em que a linguagem corporal comum, você usava sua própria roupa, você passava, pulava, descia escadas, essas coisas começaram a entrar nos estúdios de dança, e eu acho que foi um período muito empolgante nos anos 60. Era muito turbulento, tudo estava sendo questionado. No meu primeiro emprego, em 1972, me perguntaram da Susan Sontag, olha, e a Simone de Beauvoir, que eu realmente admirava muito, e eu disse, bom, aqui nos Estados Unidos é só a Susan Sontag, eu fiz todo um esforço para entrar na faculdade, para trazê-la para... O nosso grupo era um colégio pobre, ela sabia, conhecia uma amiga minha na faculdade, ela concordou, afinal, em vir por uma tarifa a metade do seu valor normal para dar uma apresentação. Nós a convidamos para falar sobre questões culturais. É assim que eu imaginei que ela ia fazer, e fazer perguntas, assim como eu estou aqui na frente de vocês. Mas ela concordou em vir pela metade da tarifa para o Birmingham College, mas, na verdade, estavam pagando a ela 2 vezes o que se pagaria para qualquer outra pessoa vir falar na nossa escola. Então, já era um desastre antes que ela tivesse chegado.
Não, as pessoas esperavam uma coisa que fosse 2 vezes melhor do que ele normalmente recebia. Ela estava recebendo a metade da tarifa, então ela iria fazer a metade do esforço. Então, o pesadelo chegou. Ela chegou extremamente atrasada, dormiu no carro, ela ficou horas em frente ao Steakhouse e as pessoas estavam unidas, furiosas. Ela já está brava, estão todos bravos porque ela está 1 hora atrasada e ela continuava. E aí tínhamos esperado uma grande apresentação e grandes respostas, perguntas e tudo, mas ela tira a sua jaqueta e conta sobre uma história toda que ela tinha escrito. Ela lê. As pessoas estavam enfurecidas, todo mundo estava furioso. E eu olhava para as pessoas e falava, olha, esse é o pior dos pesadelos da minha vida. E ela sai, eu não sei o que aconteceu. Um novelista insistiu em receber essa mulher e nós fomos para a casa dele. E a uma certa altura ela foi insultada. E ela realmente ficou uma fera. Olha, foi um total pesadelo. E eu falei para a Susan Sontag, eu tentei perguntar a ela sobre o camp, e ela tinha todos esses termos pretensiosos. Olha, não estou interessada em camp. Já que eu escrevi sobre um assunto, eu perco o interesse. Eu falei, pera um pouco, dá um tempo. Era uma situação muito desconfortável, pouco satisfatória. E, na verdade, não havia nada. Então, eu disse, olha, quando o meu sucessor vier, estou determinada a ser generosa para o meu sucessor, mas eu ainda estou esperando. Onde ela está? Onde estão eles? Destruídos pelo pós-estruturalismo. Eu estou determinada de que há jovens talentosos, eu vou reconhecer e serei muito mais legal com eles do que ela foi comigo. Rainha do mau humor. Camille, Catherine comentou antes que na versão original da sua tese existia um capítulo destinado aos Rolling Stones. Bom, eu sei que você é uma grande fã do rock and roll e do jazz, você gosta de escrever sobre isso, mas a pergunta vai no sentido de qual é a importância, qual é o papel que a cultura de massas e a cultura pop tem no seu sistema de pensamento. E como você costuma operar esta ponte entre a cultura de massas, a cultura popular e a chamada alta cultura. E aí eu aproveito para encaixar 2 outras perguntas, porque são questões que estão chegando do público. Uma justamente sobre o porquê você, naquele famoso op-ed de 1991 ou 1990, no New York Times, disse que a Madonna seria o futuro do feminismo, né? E como você contrapõe a afirmação daquela época e essa percepção, né, com a sua duríssima crítica à Lady Gaga, né, a quem você reputa como sendo, enfim, quer dizer, representando alguém que representa Lady Gaga, alguém que representa que está representando a morte do sexo, enquanto Madonna estaria representando o futuro do feminismo, a Lady Gaga estaria representando a morte do sexo agora e funcionando como uma diva do déjà vu. Eu faço essas 2 perguntas porque elas estão relacionadas justamente à importância que você dá à cultura popular no seu sistema de pensamento. Oh boy, there's a lot there. Well, I mean, I think I kind of answered one question a little earlier by saying that what I see is that the fine arts are indeed under attack by popular culture, that the popular culture is so immediate. It is so accessible. It truly is popular. It's the culture of the masses. And that what my interpretation of sexual persona is that in the 20th century, the fine arts have indeed steadily receded in importance and centrality, and popular culture has taken over. And, unfortunately, my faith in popular culture was very much shattered by the 1990s. I had assumed that filmmaking would get better and better, that rock and roll would continue to thrive, and the waning and the decline of rock and roll. Desenvolvendo e o declínio do rock and roll foi um choque muito grande para mim, Pearl Jam, os Rolling Stones, que
que eram o conduíte da minha geração para ser exposto aos blues afro-americanos que tinha sido escondido de nós por causa de racismo nos anos 50. Os Rolling Stones, eu amo os Beatles também, mas os Rolling Stones é que eram mesmo o som poderoso, com muito baixo, né, guitarra, é algo muito elementar, né, como uma tempestade. Os Beatles é musical, é uma linha básica, melódica, não é aquela coisa, aquele bate que nos toma dos Rolling Stones. Então, Keith Richards, eu adoro, um dos ídolos maiores. Johnny Depp, como adotou aquela persona como pirata. Ele era um pirata naquele filme, nos Piratas do Caribe. Então, ele tinha o garoto mau, fazendo a coisa ruim, sem se importar com o que as outras pessoas pensavam. Então, são trabalhos fantásticos, né, que foram criados cedos nos 60 e 70, anos 60 e 70. Nos 90, eu senti esses genros e cultura popular, até filmes de Hollywood começaram a declinar, eu entrei em desespero. Falei bastante disso. Assim, meu humor foi triste, porque eu perdi minha religião, eu achei, porque tudo estava decaindo, até que eu cheguei na Bahia e, de repente, descobri samba reggae e música axé, e eu disse, oh, meu Deus, aqui está, ainda existe. Então, eu fiquei louca pela música brasileira, Daniela Mercury, todo axé, Carlos Brown, tudo que eu amava no rock, que foi embora, se acabou, e que não existe mais no rock agora. Aí, qual foi a pergunta mesmo? Para onde qual era a próxima coisa? Para onde eu estou indo? Madonna, Lady Gaga, feito feminino e Lady Gaga. Madonna, quando ela entrou em cena, o Miss Magazine deu a ela um prêmio. Cyndi Lauper tinha acabado de entrar em cena, declarou que ela era uma performer admirável e que Madonna não era para ser admirada, que Madonna tinha uma sexualidade aberta que perturbava muito. Então, feministas, nós jovens eram atraídas pela Madonna, e nos anos 90, muitos acadêmicos feministas escreviam sobre Madonna. Claro, mas tinha muita gente que dizia que ela tinha muitas máscaras e que nada era real, e que ela era pós-modernista, e ela não é. Ela não tem subtexto nenhum para ser considerado pós-modernista. Houve o disco music, que estava fora como música, e que era aquele Bee Gees, Saturday Night Fever, né? Embalos de sábado à noite, mas não tinha aquela pesada, aquela rebatida do afro-american. Tinha isso muito nos bares gays, não nos lésbicos, né? Lésbicos, não nos lésbicos. Então, no disco music falta a força sexual. Madonna, ela estava usando sexualidade abertamente nos seus vídeos eram impressionantes. Ela tem ótimos vídeos que foram ponto alto da MTV, quando MTV passava vídeos e não tinha esses games e shows, essas coisas de agora. Eu disse, Madonna abriu seu coração com vídeo, que são os melhores e mais importantes trabalhos de arte produzidos nos anos 80 e início dos 90. Não há no mundo que tenha produzido filmes mais interessantes, vídeos mais interessantes do que aqueles dois de Madonna. Open Heart, um deles. Então, eu não acho que haverá
nada mais interessante do que isso. Eu escrevi um relatório quando eu voltei de Salvador, está na web, e para Daniela Mercury e outros artistas, comparando Madonna, na verdade, com a Daniela. E eu disse, por que a Daniela tem uma força tão criativa? Porque ela é tão dinâmica ainda, e porque Madonna agora mora em Londres e tenta comprar países, estados, admirando a classe superior inglesa, e a música se torna eletrônica. Houve um pouco de originalidade quando ela colaborou com jovens produtores da música eletrônica, mas no todo, a criatividade dela não está acontecendo. Madonna estava em Detroit antes, que é Motown, a cidade da música, e não há... Madonna saiu de Detroit, foi para outro lugar, para Nova York, depois para Londres. Daniela ficou em Salvador. Ela passa agora bastante tempo em São Paulo, mas ela manteve a sua raiz, e a Madonna perdeu suas raízes quando saiu de Detroit, e a música também mudou, italiana-americana. E havia uma tradição de música italiana-americana que foi embora. Madonna fez um erro, cometeu um erro terrível. Sair, não é, do catolicismo e embarcar a Cabala. A Cabala é um desastre. O que quer que exista de interessante em termos de misticismo não é correto para uma dançarina como ela é, né? Ela é uma dançarina. E quanto mais ela entrou nessa coisa toda de Cabala em Nova York e Los Angeles, ela não tinha mais nada a dizer. Ela ficou zangada com a igreja, com o patriarcado, com pai e padre e tudo mais. Isso era bom. Lady Gaga. Uma sentença sobre Lady Gaga só. Oh, meu Deus, eu não falei ainda de Lady Gaga. Lady Gaga, outra americana italiana jovem, que acredito tem talento como pianista e cantora, que mas não está prestando atenção de jeito nenhum ao seu desenvolvimento artístico. É superficial, estou cansada dela, cansada de roupa, depois de roupa, roupa após roupa, após roupa, após roupa. É impressionante, ela foca na roupa e não na música. Lady Gaga é só cabeça. Ela é pós-modernista, perfeita. Nenhum coração, só cabeça. Nada que ela faz vem do coração, nada. Quando ela pretende ter empatia com aqueles monstrinhos dela, aquelas coisas, os pequenos monstros estão ligados a ela através de cordão umbilical. Nada disso é verdadeiro. Ela não está pondo a arte em primeiro lugar. Ela não é sexy. Nada. Quem pensa que ela é sexy é porque essa pessoa vai pro oculista. Você precisa de óculos, você precisa de lente de contato, alguma coisa, porque ela não é sexy. Não há nada sexy em se expor sua pele no aeroporto. Ela é vulgar. Madonna sabe a diferença entre estar no palco e estar na vida real. Quando ela vai para andar em qualquer lugar, ela está vestida normalmente. Aqui está lá Lady Gaga com aqueles saltos e aquelas coisas indo fazer ginástica. E espere. E meus amigos querem... Eu sou Gaga. Quando eles dizem... volte para ser Stephanie Germanotta, eu digo... Porque Gaga vai ser jogada fora e Stephanie Germanotta vai voltar eventualmente no final das contas, eu espero. Camila, obrigada.
Agradecemos a participação de Camille Paglia, Günter Axt e Catherine Rosenfield. Nós teremos agora uma breve pausa, 5 minutos apenas, para retomar a próxima conferência. Muito obrigado.